Olá, caros alunos, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos dar continuidade nesse vídeo ao estudo do direito das sucessões. O tema de hoje é a exclusão de herdeiros em virtude do que nós chamamos de casos de indignidade. Nós sabemos que os herdeiros podem ser privados do seu direito sucessório, né? Do seu direito à herança que eles receberiam no caso do falecimento do seu parente, né? Ou então em casos de testamento. Essas situações de indignidade, elas acontecem por situações previamente, né, acontecidas, ou seja, antes da abertura da sucessão, né, em que o herdeiro praticou algum ato que vai levá-lo a perder o direito patrimonial sobre a herança. Isso é uma situação bastante grave, né? Presumimos no direito brasileiro que os herdeiros têm sim direito à herança, né? Nós já vimos inclusive o princípio de Sezini, que determina que os herdeiros adquirem o direito de propriedade já no momento da abertura da sucessão. Então, casos de exclusão de herdeiros do direito sucessório são situações bastante pontuais, que estão previstas expressamente na legislação e que acontecem de duas formas. Ou por iniciativa do próprio autor da herança, e essas situações são chamadas de deserdação. Nós vamos estudar essas hipóteses quando nós estivermos falando sobre testamento. E os casos de indignidade, que é o tema da nossa aula de hoje, a exclusão de herdeiros por indignidade. Que situações seriam essas? Bom, o Código Civil nos traz algumas hipóteses de atos que, se os herdeiros praticarem antes da abertura da sucessão, eles podem perder o direito hereditário. Como que isso vai acontecer? Bom, depois da abertura da sucessão, os demais herdeiros, ou as pessoas interessadas naquela herança, terão que ingressar com uma ação judicial contra o herdeiro, essa ação chama ação de indignidade, para que o herdeiro perca os seus direitos hereditários, em benefício dos demais herdeiros, ou então para ser tratado no processo como se ele também já estivesse falecido. É uma situação que nós chamamos de pré-moriência. Tá? Então, no caso de herdeiros excluídos, isso só vai acontecer se eles praticarem o que nós chamamos, na legislação, de atos de indignidade. E que atos seriam esses? Tá? O primeiro ato é a prática de crime de homicídio contra o autor da herança, o cônjuge do autor da herança, companheiro, ascendente ou descendente. Aquela situação que nós encontramos nas notícias policiais, de filhos que assassinaram os pais para ficar com a herança, que assassinaram irmãos para poder ter uma cota-parte maior na herança, ou então fizeram parte desses crimes, como partícipes ou então como coautores. Então, nessas hipóteses, o herdeiro que tenha praticado esses delitos, ele terá como consequência, na esfera civil, nos processos de inventário, a perda do seu direito hereditário. Lembrando, as consequências dessa sentença atingem exclusivamente o herdeiro. Não atinge, por exemplo, os seus descendentes, no caso, se ele já tivesse descendentes antes da abertura da sucessão. A segunda hipótese que nós percebemos é a acusação caluniosa em juízo do herdeiro contra o autor da herança, prática de crime de denunciação caluniosa, ou então atentar contra a honra, os crimes contra a honra, contra o autor da herança, cônjuge do autor da herança ou companheiro. Importante, pessoal, importante. Nesse caso aqui, não falamos de crime contra a honra contra ascendentes e descendentes do autor da herança, apenas contra o próprio autor da herança, companheiro ou companheira. E importante, não é uma simples discussão
não são simples palavras. É necessário que esteja caracterizado o crime contra a honra com sentença penal transitada e julgada. É claro que na esfera civil não é necessário o trânsito em julgado de uma sentença, basta apenas a materialidade do delito. Comprovada a materialidade do delito na esfera civil, já é possível excluir o herdeiro que praticou esse ato, que praticou esse crime contra a honra ou denunciação caluniosa, contra o autor da herança. Lembrando apenas, na esfera criminal, é uma esfera muito mais chata, no direito penal é muito pior, mas lembrando lá no direito penal, crime de denunciação caluniosa não é crime contra a honra, é crime contra a administração da justiça. Inclusive é um crime mais grave, nós sabemos. Bom, e por fim, nós temos aquela situação do herdeiro que tentou inibir o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por testamento. Que situação nós encaixaríamos isso? Seria aquela hipótese em que o herdeiro, por exemplo, tomou conhecimento de um testamento cerrado e rompeu os lacres do testamento cerrado, ou ao descobrir um testamento particular, colocou fogo no testamento particular para evitar que terceiras pessoas viessem a se beneficiar do testamento de alguma forma, tá? Então, esse herdeiro que tentou inibir, ele não precisa necessariamente ter tido êxito, tá? Ou que de alguma forma inibiu o autor da herança de dispor livremente de seus bens, ele também poderá ser excluído. Como que isso acontece na prática? O processo de indignidade vai acontecer em apenso ao processo de inventário. Ele demanda uma construção de provas, ele demanda uma dilação probatória, porque, como eu falei para vocês, a regra geral é que o herdeiro tenha acesso à sua herança. Tá? E o herdeiro só pode ser excluído dos processos de inventário, dos seus direitos, em decisão judicial fundamentada. Depois de 4 anos da abertura da sucessão, não é mais possível excluir o herdeiro. Então, nesse caso, nós temos um prazo aqui prescricional, em que, se os demais herdeiros, depois da abertura da sucessão, não iniciarem o processo de exclusão, processo de indignidade, o herdeiro não perderá mais esse direito sucessório. Lembrando, mais uma vez, que os efeitos da exclusão do herdeiro em casos de indignidade são pessoais. Eles não atendem os descendentes desse herdeiro, que podem herdar, por exemplo, por representação, é o que nós chamamos de estirpe, se for o caso, por exemplo, com a ressalva importantíssima de que aquele herdeiro excluído não pode tutelar os bens da herança. Como assim? Olha, vamos imaginar que uma pessoa que tenha filhos atentou contra a vida do seu pai para receber a herança. Essa pessoa é excluída dos seus direitos sucessórios. Entretanto, os filhos desse herdeiro que foi excluído, ou seja, os netos daquele autor da herança, terão sim direito a receber os bens da quota-parte que caberia ao herdeiro indigno, na condição de representantes desse herdeiro indigno. Por quê? Porque ele vai ser tratado como se ele tivesse falecido antes da abertura da sucessão. Ele vai ser tratado como herdeiro pré-moriente. Então, os seus descendentes, nesse caso, eles receberão a herança. E, importante, esse herdeiro excluído, ele não terá direito de gerir os bens destes netos do autor da herança, no caso do nosso exemplo fictício aqui. E se essas crianças, ou melhor, se esses netos vierem a falecer, esse herdeiro excluído também não tem direito de receber esses bens em virtude da herança dos seus descendentes. Então, estes bens que pertenciam ao autor da herança, que foi morto, por exemplo, no nosso exemplo fictício aqui, pelo herdeiro excluído, ele não chegará a este herdeiro, seja pela via de terceiros. O excluído, no caso, como nós já vimos o princípio de Ciasini, o excluído
quando da abertura da sucessão, ele passa a ser proprietário e tem acesso aos bens da herança. Se eventualmente, nesse período, ele recebeu frutos, ou retirou alguns produtos da coisa, ele vai ser obrigado a restituir. Por quê? Porque essa sentença, e importantíssimo isso, meus alunos, essa sentença de indignidade, ela tem efeito retroativo. Ela vai retroagir a data da abertura da sucessão. Então, por isso, que os atos praticados pelo herdeiro, antes da exclusão, eles podem ser, em alguns casos, anulados. É claro que, na maioria das vezes, os prejudicados vão ter direito a ser indenizados, ele tem a obrigação de restituir frutos e produtos da coisa, ou receber, por exemplo, despesas de conservação que ele manteve durante esse período. Tudo bem? E aí vem uma última pergunta. Falou, mas será que, eventualmente, esse herdeiro poderia, mesmo tendo praticado esses atos, poderia ter recebido perdão dos demais herdeiros? Como que fica essa situação? Bom, importante, pessoal, que o processo de indignidade ele depende dos demais herdeiros. É de iniciativa dos outros herdeiros excluí-lo. E a reabilitação dele, no caso, só pode acontecer se os demais herdeiros não ingressarem com o processo, e nós vimos depois de 4 anos da abertura da sucessão, está prescrito esse direito, ou então, se o próprio autor da herança, por exemplo, tendo tido a sua honra ofendida, o seu companheiro, a sua companheira, se em um testamento ele expressamente reabilitar o herdeiro que praticou os atos de indignidade, aí esse herdeiro não poderá ser excluído. Importantíssimo, se não for expressa essa reabilitação e o indigno for beneficiado posteriormente, por exemplo, às ofensas do testamento, por exemplo, no testamento o autor da herança ele deixa, depois da prática dos atos de indignidade, ele deixa algum bem para o herdeiro, e não faz qualquer menção sobre eventual reabilitação. Aí, nesse caso, esse herdeiro ingressará na situação do inventário em 2 condições. Primeiro, na condição de herdeiro legítimo, na qual ele pode ser excluído, e segundo, na condição de herdeiro testamentário. Se nessa condição de herdeiro testamentário a destinação do bem no testamento foi após o ato de indignidade, então, nesse caso, ele não perderá o direito a esse legado indicado no testamento. Ele poderá ser excluído de indignidade da sucessão legítima ou então de bens de sucessão testamentária que foram destinados antes dos atos ofensivos, antes dos atos de indignidade. Destinações testamentárias que acontecerem depois dos atos de indignidade, em caso de legados, elas são válidas. Isso não significa reabilitação. Isso é apenas a indicação de um legado. Tudo bem, meus queridos alunos? Com isso, então, nós encerramos esse videozinho hoje, que ficou um pouco mais curto da nossa aulinha. Bons estudos para todos vocês!